E vamos abrir, meus irmãos, em 2 Timóteo. Alguém diria assim: poxa pastor, 1 Timóteo e 2 Timóteo são vizinhos, logo então são a mesma coisa. Como se o papel de Paulo tivesse acabado e ele tivesse que ter comprado umas folhas novas e ter continuado, separado. Mas a verdade é que não é bem assim. São duas cartas escritas pelo mesmo autor para a mesma pessoa, mas em ocasiões diferentes. Uma coisa, meus irmãos, antes de abrir realmente o texto e falar para vocês, é só necessário mesmo dizer o seguinte: a primeira carta de Paulo, ela foi escrita a Timóteo durante um período que nós imaginamos que Paulo não estava preso. A vida de Paulo, o ministério dele nos últimos dias ou nos últimos anos, foi um ministério onde Paulo esteve preso várias vezes. Sob o domínio do Sinédrio, levado para Roma, acreditamos que solto de Roma e finalmente preso no que seria sua última prisão. A primeira carta de Paulo a Timóteo que lemos nas últimas semanas é uma carta onde Paulo ensina a Timóteo como proceder na igreja. Ele diz: eu quero ir visitar você e a igreja de Éfeso, mas até que eu vá, eu estou escrevendo essas coisas para você saber como proceder na casa de Deus, na igreja do Deus vivo. A igreja, ela é a coluna, o baluarte da verdade, ou seja, a igreja é o ambiente onde a verdade é preservada e a partir de onde ela é levada. Então Paulo estava em uma situação de liberdade. Agora, quando nós chegamos na segunda carta, Paulo está na sua prisão final. Segundo o entendimento nosso, é de que Paulo ele escreve esta sendo a sua última carta. Esta carta pode ter sido escrita nos seus últimos meses de vida, ou quem sabe até muito próximo da sua morte. Paulo foi martirizado no ano 67 sob o governo do infame Nero, imperador romano, muito maluco. E Paulo então estava preso. Imagine comigo, irmãos, Paulo teve um ministério longo, não tão longo a ponto de falar assim: nossa, Paulo teve um ministério de 30 anos, não, nada tão exagerado, mas é provável que Paulo teve um ministério de cerca de 26, 27 anos. E grande parte da vida de Paulo foi dedicada em viagens missionárias, indo de um lugar para outro. Mas agora aqui, nesta última carta, Paulo está na prisão romana, defrontando a morte. A carta, ela é uma carta escrita para Timóteo, a quem Paulo considera filho na fé, companheiro de viagens, amigo leal, alguém que estava com ele durante toda a jornada. Timóteo não era o único companheiro de Paulo, Paulo tinha outros, mas Timóteo era um amigo fiel. E a segunda carta, ela é muito especial, porque quando lemos, nenhuma outra tem uma carga emocional tão grande. Não é que Paulo era dramático, não é que Paulo estava com medo da morte, mas aqui parece que no fim do que ele sabia ser o fim da linha, Paulo escreve com o coração. Já não é tanto mais brigando com certos temas, mas aqui Paulo quer encorajar Timóteo, quer prepará-lo para o que vem, mas Paulo também fala da sua própria jornada que ele sente estar no fim. Então, irmãos, entendendo isso, última carta, o teor emocional, eu quero ler contigo, começando no primeiro capítulo, e você vai ver como que esse homem de Deus escreve sobre sua própria caminhada. Ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Palavra apóstolo significa enviado. Então, a gente poderia inclusive não ter a tradução apóstolo. Usaram uma palavra grega, tornando ela uma palavra para o português. E aí, apóstolo virou qualquer coisa, menos enviado. Então, a gente poderia dizer: Paulo, enviado de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo, ao amado filho Timóteo,
graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, Paulo é o enviado pela vontade de Deus. Todo mundo sabe claramente que a vontade de Paulo era de destruir o nome de Cristo. Tanto que ele sai de Jerusalém para Damasco, movido por um ímpeto malvado, maligno de destruição, mas ele tem uma experiência. E quando ele vê Deus, quando ele vê o Cristo, bem, eu falo ver naquela visão, do meio-dia, ele então experimenta um chamado divino. E ele vê que Deus tem uma vontade para a vida dele. Ele diz: eu sou um enviado, não porque eu quis, mas porque Deus me deu essa vocação. E eu faço isso conforme a promessa da vida que está em Cristo. Essa palavra, irmãos, muito interessante pelo seguinte: um homem perto da morte, falar sobre a promessa da vida é algo que alimenta o coração. Eu acredito que não há nada que o ser humano busque mais do que viver. É provável que é o espírito de viver que nos move todo dia. O desejo de viver, o desejo de, diante da morte, lutar para a vida. Nós fazemos de tudo para viver, mas há um momento em que não tem mais jeito. Mas Paulo, ele reconhece que existe uma promessa de vida, mas essa vida está em Cristo Jesus. Irmãos, isso é importante. Não é em qualquer lugar, mas ele entende que a vida está no Cristo. E ele então fala: Timóteo, eu creio em tudo isso, e aqui eu vou te encorajar. No versículo 3, Paulo fala: eu rendo graças a Deus, a quem desde os meus antepassados eu sirvo com consciência pura. Porque sem cessar eu me lembro de ti nas minhas orações, orando de dia e de noite. Eu me lembro das tuas lágrimas, e eu estou ansioso por te ver, para que eu transborde também de alegria, pela recordação que guardo da tua fé, que não tem fingimento, a mesma que primeiramente estava em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também em ti. Uma pausa, irmãos. Olha como essa palavra, ela também esclarece muito para nós sobre quem Paulo é. Paulo relembra o seu passado, como também o passado de Timóteo. Todo mundo sabe que Paulo, ele era fariseu, discípulo de Gamaliel, um homem irrepreensível na sua religião judaica. No que diz respeito ao Antigo Testamento, Paulo era exemplar. Ele diria: eu vivia de tal modo que ninguém poderia apontar o dedo e dizer Paulo é falso. Ele era o que se esperava de um bom judeu. Mas nós sabemos que o seu zelo pelo judaísmo fez com que ele fosse grande inimigo do Cristo. E esse era um grande problema. De fato, irmãos, como judeu, Paulo estava indo muito bem. Mas diante da vinda do prometido de Deus, Paulo fracassou. Mas ele chega ao ponto de dizer assim: bem, eu posso agradecer a Deus, porque desde os meus antepassados, ou seja, a minha família também vem servindo a Deus, mas eu também, com consciência pura. Quando eu leio isso aqui, meus irmãos, me passa pela cabeça o seguinte: Paulo era um homem que fez o que fez com consciência de que, o sentimento de que estava fazendo certo. Ele mesmo, no livro de Atos, quando ele discursa diante de Agripa, ele fala: eu perseguia e matava os cristãos e queria destruir os do caminho. Eu acreditava que aquilo era o certo. Eu não estava fazendo porque eu era mau, com um sentimento de um homem maligno. Eu fazia aquilo porque no meu zelo com Deus, eu acreditava que deveria destruir tudo que ofende Deus. Era a minha interpretação. Eu estava equivocado. Eu não fiz o que é certo, mas eu fiz aquilo com consciência pura. Paulo alega que o seu coração não era um coração mal intencionado, porque veja, ele diz: desde os meus antepassados eu sirvo a Deus com consciência pura. Ou seja, ele quis fazer algo correto, embora estivesse fazendo algo errado. Bem, graças a Deus,
que ele percebeu o mal que fez e ao invés de continuar a vida toda fazendo o errado com boa vontade, ele passou a fazer o que é certo. Que é muito melhor assim, né, irmãos? Não adianta alguém passar a vida inteira no erro com boa vontade, achando que está fazendo certo. E as pessoas têm a oportunidade de ouvir, de saber que estão fazendo errado. Numa coisa que poderia ser semelhante ao nosso mundo hoje, as pessoas elas costumam estar na sua religião falsa com aquele sentimento de zelo. Falam, não, eu estou lá zeloso, eu sou assim um religioso falso, muito dedicado. Tudo bem, mas a partir do momento em que aquela pessoa toma consciência de que aquilo é errado e de que a vontade de Deus é outra, o que se espera da pessoa é que ela passe a fazer diferente, não é assim? Tanto que o próprio Paulo fala, né, quando escreve no texto da pregação em Atenas, ele fala assim, Deus, ele não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora, revelando sua vontade, ele quer que todo mundo saiba que Deus vai julgar o mundo. Não é que Deus diz, está tudo bem ser idólatra, está tudo bem ser pagão. Não, claro que não. Mas uma pessoa que não sabe, ela poderia dizer, bem, eu não sabia, mas Deus trabalha para que todos saibam. Perante Deus, irmãos, Deus ele quer que todo mundo tenha consciência do erro, para que todo mundo saiba a sua vontade. A igreja prega a vontade de Deus, a palavra declara, o Espírito convence, a natureza aponta para Deus, assim como Deus falou com Paulo, um homem bem intencionado, fazendo a coisa errada, Deus assim faz com a humanidade. Aí Deus pega, exemplo, o religioso, que com boa vontade está numa religião falsa, e Deus levanta alguém para pregar para ele. Deus bota na casa dele uma Bíblia, para que ele tenha um livro que diz que o que ele está fazendo é errado. E a partir da oportunidade de saber que está errado, ele agora se torna ainda mais responsável. Não é verdade? Porque é como se dissesse assim, você sabe da minha vontade. E de fato, irmãos, ninguém deveria se esconder debaixo de um véu de ignorância, porque, de fato, Deus não toma ninguém por ignorante mais. A igreja, a palavra e a ação do Espírito Santo estão em um âmbito geral, mostrando para os homens o caminho de Deus. Então Paulo diz, eu servi com consciência pura no passado. Bem, mas a gente sabe que houve uma mudança. Paulo então, ele vai dizer, Timóteo, eu lembro de você, meu irmão. Eu oro, sempre que eu oro, me passa pela memória você. Olha como que isso é legal, irmãos. Alguém... Pastor, posso fazer uma pergunta nesse contexto? Claro, claro. Até quando que a gente pode entender que os muçulmanos, a Bíblia desde que procede até hoje, como Paulo procedeu? Que quando eles atacam lá na Palestina, nas terras transfronteras, aliás, até o conflito começou dizendo, Alá é grande. Sim. Quer dizer, fazendo aquela criminalidade que eles fizeram no início, que redundou nessa consequência toda drástica que nós estamos vendo, foi consequência de falar que estava fazendo em nome de Deus. Até quando, ou até como a gente pode associar esse pensamento também de fidelidade? Sim. De fato, meu irmão, os muçulmanos, eles são um povo curioso. Eles acreditam na Bíblia, eles acreditam que Deus se revelou a Abraão primeiro, se revelou a Moisés, a alguns profetas, se revelou a Jesus como profeta e a Maomé como último profeta. Eles creem nos evangelhos, mas eles acreditam em parte dos evangelhos. Eles acreditam no que Jesus ensina até ao ponto de que fala que ele morreu, que ele é filho de Deus e Salvador. Ou seja, o mesmo evangelho que nós lemos para a nossa salvação, eles também leem, mas eles escolhem o que acreditar. Eu diria que sobre os muçulmanos brilha também a mesma luz que brilhou sobre nós, mas eles são seletivos no que acreditam, né? Então, o caso deles é o caso da pessoa que segue o caminho da ignorância, mas tem a verdade sendo apresentada, né? Então, eles não precisariam estar na ignorância. Uma coisa, meus irmãos, que eu observo é o seguinte: a gente olha para o cenário religioso
com exceção dos lugares onde a palavra não chegou e a missão cristã não chegou, a gente observa que a maior parte do mundo tem acesso ao conteúdo da verdade. Existe cristão, existe Bíblia, existe algum tipo de informação bíblica. Ou seja, tem uma luz brilhando em quase toda parte. E a luz de Deus brilhando, da verdade, ela mostra para os homens que elas estão erradas e precisam de um outro caminho. Só que o problema é que muitos preferem seguir a sua tradição e escolher o que acreditar. O caso dos muçulmanos é um caso estranho, porque eles pegariam o nosso livro como nós lemos e diriam, é um bom livro, só que eles são seletivos, porque eles dizem que a interpretação do livro bíblico precisa ser de acordo com a interpretação do último profeta, que é o Maomé. E como ele interpretou dizendo, as coisas não são como os cristãos dizem, eles pegam o nosso livro e eles interpretam como Maomé disse que era. Eles, por exemplo, vão dizer que Jesus é de fato um profeta de Deus, digno de crédito. Quando eles citarem Jesus, dirão, ele está com Deus, que ele esteja bem. Mas eles vão dizer, ele não morreu na cruz. Naquela hora, Deus, pelo seu poder, trocou. Alá, que é Deus, trocou, não era ele não morreu. E vão dizer que ele não é o Filho de Deus e que ele não salva, porque eles diriam que a salvação está em cumprir as regras. E, de fato, a palavra vai falar que não é bem assim. Então, irmãos, é o típico cenário do ignorante que não precisaria estar na ignorância, Assim como a religião brasileira, igualmente. Irmãos, pare para pensar. A gente sabe que nem todo mundo vai crer. De fato, a gente sabe que nem todos vão crer, mas tampouco sabemos quem vai crer em qualquer lugar. Logo, a gente parte da premissa seguinte, que todos podem crer, e que eu pregaria para todos, torcendo para que todos crescem. É mais ou menos assim, eu quero fazer uma coisa, eu sei que nem todo mundo vai querer, mas a minha capacidade me faz pensar que todos podem, que todos irão, e a gente quer pregar para todo mundo, na expectativa de que todos vão crer, embora sabemos que muitos preferirão seguir o seu caminho. O próprio Cristo disse para João, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Os homens amaram as trevas porque eles não querem que a luz os incomode nos seus caminhos. E é isso de fato, irmãos. Imagina, pega um religioso brasileiro que carrega a tradição dos ancestrais, ele fala, eu não vou mudar, porque eu vivo assim. Você fala, filho, mas você está errado. Mas ele diz, mas eu vou continuar, porque eu sempre vivi assim. Está vendo como que é a escolha da ignorância? Então, irmãos, esse é o grande problema. Paulo, ele poderia ter feito o mesmo, ele poderia ter dito, eu também sou judeu, eu sou um homem assim, dedicado. Ele diz, a minha consciência é pura perante Deus. Mas de fato, irmãos, quando ele ouve a voz do Deus verdadeiro, ele diz, espera aí, agora eu estou consciente, eu não tenho mais motivo de dizer eu não sei, E Paulo, irmãos, ele carrega essa memória. É muito especial, porque a fé verdadeira, ela vem a partir do conhecimento de Cristo. E sejamos honestos, irmãos, a dona Lloyd, a dona Eunice e o seu Timóteo, eles não tinham conhecimento do Cristo também. Eles eram judeus, em alguma medida, tinham a tradição dos judeus, mas durante as missões de Paulo, aquela família ouve a palavra e eles se convertem. E olha como que é especial, porque Paulo diz, Timóteo, existia fé na tua avó, também na tua mãe, eu sei que está em você. Vocês sempre foram religiosos, mas agora têm a fé bíblica e verdadeira. Paulo, ele diz, eu me recordo da tua fé, fé sem fingimento, fé que estava também na tua família. Meus irmãos, aqui a gente observa uma coisa que se chama legado, legado bom. A tradição dos judeus era uma tradição assim, um pai vai ensinar o seu filho a amar a Deus desde pequeno. Não vai ensiná-lo meramente a ser religioso.
um menino judeu com cerca de 12, 13 anos, ele poderia recitar grande parte da lei de Moisés. Imagine, irmãos, você pegar um menino de 13 anos, que ele poderia recitar, não estou falando os 10 mandamentos, não. Estou falando recitar talvez, imagina, livros, textos completos. Hoje a cristandade nem suporta ler os 5 primeiros livros da Bíblia, mas eles poderiam recitar, porque eles memorizavam. Ali eles tinham uma instrução de lei religiosa e de lei civil, como relaciono com Deus e como relaciono com o meu semelhante. Isso fazia a cultura deles uma cultura saudável. Imagine, aquilo passava de geração em geração. E a avó de Timóteo passa para a mãe, que passa para Timóteo, e Timóteo então cresce num ambiente saudável. Meus irmãos, a fé sem fingimento, ela era uma característica de Timóteo que Paulo tanto valorizava. E olha como que isso é bom para nós. Uma fé verdadeira. E quando falamos fé sem fingimento, não é nem necessariamente algo que tem a ver com os outros, irmãos, porque fingir para os outros é a coisa mais fácil que tem, concorda? Enganar alguém é a coisa mais natural. Mas agora, quando nós falamos fé sem fingimento, é como se fosse fé sem nenhuma adulteração. É como se você pegasse algo que está conservado em seu estado mais puro, irmãos. Olha como isso é bom. É você dizer assim, a fé cristã, ela está sendo preservada. A palavra fé, meus irmãos, ela geralmente para nós, ela tem aquela ideia de acreditar, né? Mas na Bíblia, a palavra fé, muitas vezes, ela significa não apenas o ato de acreditar, mas o conjunto de valores e ensinos da cristandade. A fé, ela é não apenas o que eu acredito, mas a fé é o conjunto em que eu me baseio. É a fé, o conjunto de verdades, de valores, de moral. Isso é a fé também. O conjunto de regulamentos. Então imagine, Timóteo era alguém que tinha uma fé sincera, porque ele tinha um conjunto de valores bom. De fato, irmãos, se o conjunto de valores de alguém não for bom, a vida também não será boa, porque cada um é regido conforme o seu conjunto de valores. É por isso que, por exemplo, se eu chegar hoje e dizer para alguém que tal coisa é errado, porque tem base no meu conjunto de valores, mas para o outro que não tem, a pessoa diria, mas eu não sabia, eu sempre fiz assim, entende? Ele diria, mas minha mãe me ensinou assim, eu sempre fiz, eu nunca imaginei que isso fosse errado, para mim isso é normal. Irmãos, coisas que para nós são assim, completamente absurdas, para alguém que não tem os valores cristãos, aquilo é natural, uma coisa que até mesmo aceita, entende? Então, eu não quero me perder nos exemplos, mas isso é muito comum, porque é o modo como as pessoas vivem. Elas diriam, para mim isso é normal, né? Bem, de fato, irmãos, nós precisamos aprender a ter um conjunto bom para ter uma vida boa. Aqui está o princípio. A continuidade do texto, irmãos, no capítulo 6. Desculpe, irmãos, versículo 6, nem tem capítulo 6, né? Então, versículo 6 diz assim: por esta razão, eu te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, e nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz
a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Essa palavra, irmãos, é boa, né? E, sei lá, são 9 versículos muito densos. Olha como é impressionante, né? A gente chega aqui e fala, nossa, quanta informação tem nesse texto. Mas imagine aqui, meus irmãos, o seguinte, talvez nós vamos precisar continuar na semana que vem, né? Mas imagine, Paulo, ele está escrevendo para encorajar Timóteo, ele fala, Timóteo, você teve imposição de mãos. Quando fala dom, não está falando dom espiritual e nem a dádiva do Espírito Santo, isso é dado por Deus. Mas o dom está falando sobre a missão cristã, a vocação ministerial. Então imagine, Timóteo de alguma forma, ele foi empossado, abençoado por Paulo naquela missão. E Paulo então diz, Timóteo, mantenha vivo isso que você recebeu. Você tem a missão, um chamado de apóstolo, pregador, apóstolo não, né? Mas mestre, você é pastor, é servo. Você recebeu essa missão mediante imposição de mãos. Então, mantenha esse espírito vivo. É importante, irmãos, imagine essa palavra. Mantenha vivo esse chamado e vocação. Porque Deus, Ele não nos deu espírito de covardia, mas Deus nos deu espírito, irmãos, de poder, de amor e de moderação. Olha como que isso é o oposto. Talvez uma pessoa covarde poderia olhar para Paulo e dizer, Paulo é um exemplo do meu fim. Ele está preso e vai ser morto provavelmente. Então, o que alguém covarde faria? Pensaria, eu vou zarpar disso fora para eu não ter o mesmo fim. É o que nós talvez faríamos. O que muitos fariam, evitariam o mesmo fim. Mas é interessante que Paulo vai dizer, Timóteo, o Espírito de Deus, ele nos move de outros sentimentos que não covardia. Dentro de nós há poder, há o amor, e João já diria que o amor de Deus lança fora o medo, não é assim? Não só porque eu amo o próximo, mas o amor de Deus em mim, ele faz com que eu tenha segurança, porque se Deus me ama, de mim Ele cuida. Logo então eu não preciso ter medo. E fala também que nos dá espírito de moderação, ou seja, um espírito de controle, de equilíbrio, onde nós estamos estáveis. Paulo diz, Timóteo, não tenha vergonha do testemunho do nosso Senhor. Não tenha vergonha. Imagine, irmãos, nos dias do imperador Nero, os cristãos foram massacrados e perseguidos. A cidade de Roma estava um caos. O Império Romano, ele estava assim, em maus momentos. E Nero, com o seu desequilíbrio, estava trazendo desgaste para Roma. Ele causa uma série de problemas na sociedade romana e ele então aponta culpados. Os culpados são judeus, mas os culpados são principalmente romanos. Cristãos. A história conta, irmãos, e nem é a história vinda de cristãos, mas a história conta que a crueldade foi tamanha que, além de matar cristãos naqueles teatros públicos, eles matavam também cristãos. E, por exemplo, o Nero vai acender o pátio do palácio com tocha humana. E aí você imagina, ser cristão numa época dessa é um pouco desafiador, já imaginou? Amarrar a gente num palito, pendurar lá fora e fazer um corredor iluminado queimando nossa carne. O cenário é esse. Então, você imagine que ser cristão em épocas assim não era fácil. E Paulo vai escrever para Timóteo, Timóteo, você não precisa ter vergonha, meu irmão. Você não precisa ter medo, ser covarde, mas também não tenha vergonha da palavra do Cristo e também não tenha vergonha de mim.
Ou seja, eu estou encarcerado pelo nome de Cristo? Não tenha vergonha nem da mensagem, nem de mim, mas ao contrário, se junte a mim no sofrimento. O convite era sempre esse. Paulo, quando escreveu para os filipenses, ele disse assim: eu quero estar com Cristo em todas as coisas. Não quero estar com Ele só no dia no dia da vitória do Armagedon, por assim dizer. Eu não quero estar com Ele só no banquete das bodas do Cordeiro, usar essa expressão. Eu não quero estar com Ele só nesses momentos, mas eu quero conhecê-lo no momento melhor de conhecê-lo, que Paulo diria que é quando eu posso sofrer com Ele também. Paulo diria: eu quero participar do seu sofrimento. Eu quero experimentar o que é sofrer por Ele, como Ele sofreu por mim. Porque, de fato, nesse momento, eu experimentaria o que Ele sofreu por minha causa. E, de fato, irmãos, quando nós estamos com alguém no momento difícil, é aí que a fraternidade cresce. Não é o que diz o ditado? Amigo de verdade naquele que lambe sal com a gente. Dia que a gente vai fazer os amigos do banquete, esses são muitos. Mas aquele que está lá na roça, lá lambendo imbira, esse aí é um amigo raro. O que está com a gente no momento difícil. Aquele que padece junto. E Cristo, Ele sofre em nosso lugar e Ele padece as nossas dores. E Paulo o tempo todo diria: eu quero participar dos seus sofrimentos. Eu quero experimentar a ressurreição dos mortos. Eu quero estar com Ele. Essa é a ideia de Paulo. Eu acho, irmãos, que, sei lá, se Jesus tivesse falado assim: ô Paulo, eu estou pensando em voltar, rapaz, semana que vem, Paulo diria: não, volta não, eu quero morrer, eu não quero ver o Senhor assim só subindo, eu queria sofrer para encontrar o Senhor. Provavelmente ele diria isso, né? Que ele fala: eu quero sofrer pela causa, e não só subir numa caravana, né? Sei lá, é Paulo, né? Mas aí ele diria assim: Timóteo, participa comigo dos meus sofrimentos. Ele diria: participa comigo dos sofrimentos que são a favor do Evangelho. E tudo isso não pelo seu poder, mas pelo poder de Deus, irmãos. Pelo poder de Deus. O versículo 8 deixou isso muito claro. Participar dos sofrimentos, não por uma causa falsa, mas pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Essa palavra, irmãos, ela é necessária porque a maioria de nós nem sequer concebe isso, porque a maioria de nós simplesmente vai na própria força e no próprio poder, não é assim? A gente vai movido pela nossa vontade. E qual que é a nossa vontade? É aquela vontade do tipo: eu estou vivendo um bom momento, minha espiritualidade está boa, estou com gás no tanque, aí eu vou, aí daqui a pouco eu desanimo, aí depois eu estou motivado, eu falo: agora eu vou, depois eu não vou mais. Porque o nosso poder, irmãos, é o nosso poder, é poder nenhum, que a gente não tem. Em nós não está a moderação, o equilíbrio. De fato, irmãos, quando eu olho para Paulo e para os cristãos, eles não eram homens movidos de uma vontade pessoal absurda, porque eles eram humanos como nós, mas a diferença é que são homens tão comprometidos com Deus e tão convencidos de Deus, que o poder que está neles não é deles, mas é poder que eles recebem de Deus. Porque um homem movido pelo seu poder, irmãos, é óbvio que em face da morte ele vai negar. Irmãos, é evidente, alguém movido pelo próprio poder vai recuar. Imagine o seguinte: se eu falo assim: você tem boa vontade, mas chegou alguém aqui agora e começou a molar um monte de faca aqui, ele fala: eu não vou cortar seu pescoço não, eu vou começar a cortar você assim, eu vou tentar picar você em 1000 partes. Você ia falar: o quê? A hora que cortasse o primeiro pedacinho do dedo, a gente já negava até quem a gente é. Não é assim que a gente faria? Porque é a nossa, irmãos, sou eu, é meu próprio poder. Meu próprio poder, ele vai fazer com que eu lute pela vida. E não só pela vida, mas pelo meu bem-estar. Então, quando algo ameaça o bem-estar de alguém, aquilo faz com que a gente recue. Mas, quando nós olhamos para a história dos grandes homens que viveram e que ainda vivem, são pessoas que suportam tudo, porque o poder que está neles é o poder de Deus. E o poder de Deus, irmãos,
é algo que só se experimenta de Deus e não de si próprio. O mal do cristianismo de hoje é que o que enche a nossa vida, irmãos, na maioria das vezes, é assim, nossa própria vontade. E imagine comigo o seguinte: Paulo era homem como nós, os cristãos, homens como nós, mas eles tinham um conjunto de valores chamado fé, que dava para eles essa motivação. Diante da morte, imagine, irmãos, alguém exposto à morte, a pessoa diria: eu faria tudo pela vida. Mas o que me surpreende é ver Paulo, muito próximo da sua decapitação, ele está ali com aquele sentimento de: eu estou pronto e não tenho medo. E ele escreve para Timóteo para falar: Timóteo, meu filho, fica animado, não desanima, não recua. Nesse ponto, meus irmãos, eu vou deixar a continuidade do texto para a semana que vem, mas aqui a minha palavra de encorajamento para os irmãos é a seguinte: primeiramente, o texto fala sobre algo que é contínuo. Imagine comigo, o ministério de Paulo tem cerca de 27 anos. É um longo tempo? Não demais, não é tanto tempo assim, né? Muitos aqui têm mais caminhada da fé do que Paulo. Mas o que Paulo nos exemplifica é que ele tem uma caminhada sólida e decidida. Quando nós olhamos para a história de Paulo, nós vemos que ele celebra essa oportunidade de servir a Deus com consciência limpa. Ele fala sobre algo que é um legado, algo que ele deu continuidade, que Timóteo recebeu. Irmãos, para nós aqui é importante que nós cresçamos no que acreditamos, para que o que eu recebi tenha continuidade. Às vezes a gente esquece disso. Eu penso assim: eu estou lutando por mim, estou lutando pela minha alma, estou lutando pela minha vida. É claro que cada um prestará contas de si só mesmo, mas o que eu recebo, eu quero transmitir para outros, para que eles conservem e também transmitam para outros. Já imaginou, irmãos? Mulheres dizerem: eu sou como Lloyd e Eunice, olha só, eu criei minha família. Olha que legal, irmãos, uma geração poder dizer assim: olha, minha mãe deixou para mim, eu deixei lá para o meu filho deixou. Esse legado da fé verdadeira, irmãos. A tradição, ela geralmente é facilmente conservada, mas a fé verdadeira, ela não é fácil de ser conservada. E aqui, só para citar esse último ponto, é o que Paulo diz: o Espírito de Deus, ele nos enche de ousadia, de coragem, de poder, de moderação. Nenhum de nós deveria ter medo, irmãos, né? Nenhum de nós deveria ter medo. A gente acaba tendo vergonha do testemunho de Deus algumas vezes e dessas coisas. E no nosso mundo, no nosso país aqui, a gente nem tem vergonha por causa da morte, porque está longe de um dia alguém morrer pela fé aqui. Mas o que nos envergonha aqui é que a nossa vida não é como a vida dos outros. A gente fica com vergonha porque os meus amigos sentam para embriagar e eu diria que eu vou tomar uma Coca-Cola, eles zombam de mim, aí eu fico com vergonha, porque você fala: nossa, coisa mais ridícula, né? Você fala: pô, estou com vergonha só porque eu não faço a mesma bobagem, ou porque os caras falam assim: mas você não faz tal coisa, ele faz tal coisa, ou porque alguém diz para mim assim: tu é crente, ou porque fala para o jovem: mas tu também não namora, ou porque, você não... Irmãos, isso é balela, né? O problema é esse. É que hoje o que nos constrange é simplesmente porque as pessoas estranham a nossa vida e a gente fica assim, constrangido por coisa que não tem nenhum valor, e a gente nem sabe mesmo o que seria pagar um alto preço, tão alto mesmo. Então a gente precisa desse poder, para eu poder dizer assim: olha, o que eu faço e não faço é por causa de Deus. E pronto. Então, é assim que a gente deveria seguir. Tá bom, meus irmãos? Semana que vem tem mais, tá bom?